Se você é meu filho, não entra. Eu li isso colado na janela da casa. Não era um aviso educado. Não era um pedido. Era quase um desespero escrito à mão, com letra tremida, torta, como se quem escreveu estivesse chorando. Eu fiquei parado na calçada com a mão levantada, pronta para bater na porta. E não consegui, porque naquele segundo, lá de dentro, eu ouvi minha mãe sussurrando. Ele não pode saber. Se ele souber, tudo acaba. E logo depois, a voz do meu pai, fraca, cansada, quase sem ar. Deixa. Ele tem a vida dele. Não chama. Meu corpo travou. Eles estavam falando de mim. Eu estava do lado de fora da casa dos meus próprios pais, ouvindo eles decidirem que era melhor eu não entrar. 10 anos sem aparecer. 10 anos sem ligar. 10 anos fingindo que aquele endereço nunca existiu. E agora, eu descubro que, enquanto eu construía uma vida inteira longe dali, meus pais estavam vivendo como se eu precisasse ser apagado da própria história deles. Eu queria entrar. Eu queria gritar. Eu queria quebrar aquela porta. Mas o papel na janela me parou. Se você é meu filho, não entre. Que tipo de pai e mãe escrevem isso para o próprio filho? Naquele momento eu pensei que eles tinham vergonha de mim. Ou que eu era o problema. Eu só fui entender a verdade muito depois. Porque aquele papel não era rejeição. Era proteção. E o que eu descobri em seguida foi tão pesado, tão absurdo, tão fora do que qualquer pessoa imagina, que se eu tivesse entrado naquela casa 5 minutos antes, talvez eu nunca tivesse saído vivo. Eu estava no meu dia mais normal. E você sabe como é esse tipo de dia, né? Aquele dia que parece seguro, previsível, controlado, reunião atrás de reunião, planilha aberta, celular vibrando em cima da mesa, notificação chegando toda hora, aquela sensação de que a vida está andando, mesmo quando você não sente nada de verdade. Até que meu editor me manda uma mensagem seca, sem contexto nenhum. Cara, isso aqui tá rodando no grupo da igreja do meu bairro. Olha isso. Você já sentiu aquele frio estranho antes mesmo de abrir uma mensagem? Como se o corpo soubesse antes da cabeça. Eu cliquei. Era um vídeo curto. Muito curto. Tremido. Mal enquadrado. Filmado de longe. Como se quem gravava tivesse vergonha. Ou medo. De chegar perto. A câmera balançava. Mas a imagem era clara o suficiente para doer. Um senhor magro demais. Ombros caídos. Cabelo completamente branco. Segurando uma bandeja pequena com docinhos simples. Ao lado dele, uma senhora tentando sorrir, mas com aquele sorriso que não engana ninguém. O sorriso de quem está sorrindo só para não chorar. Você já viu esse tipo de sorriso? O sorriso de quem está segurando o mundo nas costas para não desabar na frente dos outros. E naquele primeiro segundo eu ainda pensei, é só mais um vídeo triste da internet. Mas aí meu coração disparou, porque não era qualquer casal. Era o meu pai, o Sebastião, e aquela mulher era a minha mãe, a Alzira. Na hora parecia que alguém tinha puxado o ar do ambiente inteiro. Meu corpo gelou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Você já sentiu aquele frio que começa no estômago e sobe direto para a garganta? Porque eu reconheci um detalhe que ninguém mais ali reconheceria. Um detalhe idiota. Pequeno. Ridículo. Meu pai estava usando aquele boné azul velho. O mesmo boné que eu odiava quando era adolescente. O mesmo boné que eu dizia que era feio, que era coisa de gente simples demais, que me fazia passar vergonha. Quantas vezes eu pedi para ele jogar aquilo fora, e ali estava ele, o boné, os docinhos, o olhar baixo, parado na frente de uma igreja, tentando sobreviver. A legenda do vídeo apareceu logo embaixo, em letras frias, impessoais, quase automáticas. Casal idoso vendendo doces para não passar fome. Ajude. Eu parei de respirar. Literalmente. Porque naquela fração de segundo, 2 versões da minha vida colidiram. A vida que eu dizia que tinha vencido e a vida que eu deixei para trás fingindo que não existia. E sabe o que mais doeu? O que mais machucou não foi ver meus pais ali. Foi perceber uma coisa sobre mim. Eu percebi que se aquele vídeo não fosse deles, se fosse qualquer outro casal, eu provavelmente teria pensado, que triste, e teria seguido a vida. Você já percebeu quando a gente vira exatamente o tipo de pessoa que um dia jurou que nunca seria, mas dessa vez não dava para seguir?
Não dava para fechar o vídeo. Não dava para fingir. Não dava para rolar a tela para cima. Porque aquele vídeo não era sobre estranhos. Era sobre a minha história. Era sobre o meu sangue. Era sobre tudo que eu fingi que não existia por 10 anos. E naquele momento, olhando para aquela tela, eu entendi uma coisa que talvez você também precise ouvir. Ignorar dói, mas descobrir tarde demais dói muito mais. Eu não fui de terno. Não fui de carro chamativo. Não fui tentando provar nada para ninguém. Eu fui do jeito mais simples possível. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já voltou para um lugar achando que, mudando por fora, o passado não ia te reconhecer? Não adiantou. O bairro tem memória. E quando eu pisei ali foi como se o chão soubesse exatamente quem eu era. Como se as paredes me olhassem de lado. Como se cada esquina cochichasse meu nome. Eu comecei a andar devagar, quase com medo de encontrar alguém que lembrasse de mim. Ou pior, alguém que lembrasse de quem eu fui. Passei pela padaria onde eu comprava pão quando era criança. O cheiro era o mesmo, mas eu não era. Passei pelo campinho de terra onde eu prometi em voz alta que um dia ia ser alguém. Você já reparou como a gente fala isso como se já não fosse alguém naquele momento? Passei pela esquina exata onde eu gritei com meu pai pela última vez. E ali minha perna quase falhou. Porque eu lembro de tudo como se tivesse acontecido ontem. Eu lembro da minha voz dura, do tom errado, das palavras que não se fala para quem te deu tudo sem nunca te pedir nada em troca. Eu falei que tinha vergonha. Eu falei que não queria aquela vida pequena. Eu falei que preferia sumir do que virar igual. Você já disse alguma coisa que no mesmo segundo soube que nunca mais ia conseguir apagar? E o meu pai não respondeu. Ele só ficou em silêncio. Um silêncio pesado. Um silêncio que não briga, não grita, mas machuca. Até hoje, esse silêncio me persegue mais do que qualquer discussão. Quanto mais eu me aproximava da igreja do vídeo, mais meu peito apertava. Era como se cada passo dissesse: você demorou demais. E então eu vi a cena que me desmontou por completo. Minha mãe, sozinha, sentada num banquinho de plástico, pequeno demais para a idade dela, com meia dúzia de docinhos numa bandeja ainda menor. O corpo levemente curvado, como quem já pediu desculpa para a vida mais vezes do que deveria. Sozinha. Você entende o peso dessa palavra quando ela cai assim? Mas o detalhe que ninguém ali percebeu, o detalhe que só um filho perceberia, foi o olhar dela. Ela olhava para a rua a cada 2 minutos. Não era ansiedade, era espera. Como quem não sabe se alguém vem, mas olha mesmo assim. Como quem já perdeu a esperança, mas não consegue parar de procurar. Você já esperou alguém que você dizia para todo mundo que não precisava mais? Porque naquele momento eu entendi. Ela não estava vendendo o docinho. Ela estava esperando. E sem saber, estava esperando exatamente por mim. Uma mulher se aproximou devagar, com aquele cuidado que a gente só usa quando tem medo de machucar alguém com uma pergunta simples demais. Ela olhou para a bandeja, depois para o rosto da minha mãe e perguntou num tom quase sussurrado: Dona Alzira, e o seu Sebastião? Ele não vem mais? Minha mãe sorriu, mas não foi um sorriso normal. Foi rápido demais, ensaiado demais. Sempre vem, ela disse. Hoje ele só descansou. E naquele instante eu senti uma vergonha tão profunda que meu corpo inteiro encolheu. Porque era mentira. E eu sabia. Você já ouviu alguém mentir por você, olhando nos olhos de outra pessoa, como se estivesse te defendendo do mundo inteiro? A mulher assentiu com a cabeça, mas não se convenceu. Então veio a pergunta que todo mundo faz, e que ninguém quer escutar de verdade. E o filho de vocês, ele não ajuda? Meu coração quase saiu pela boca. E foi aí que minha mãe fez algo que me esmagou por dentro. Ela levantou o queixo, endireitou as costas e falou com orgulho, como se estivesse exibindo um troféu invisível. Meu filho é muito ocupado. Ele tem muita gente contando com ele. Você consegue imaginar isso? Ela estava ali, vendendo doce para sobreviver, mas falava de mim como se eu fosse alguém importante demais para estar ali com ela. A mulher hesitou, apontou para a bandeja, para o banquinho pequeno, para a solidão evidente. Mas a senhora está aqui, sozinha. E minha mãe respondeu com uma doçura que doeu mais do que qualquer acusação. Eu criei ele para voar, ela disse.
não para ficar preso na minha dor. Você já ouviu alguém justificar a própria ausência para proteger quem abandonou? Eu fiquei parado atrás de uma árvore, tremendo. Não de frio, de consciência. Porque naquele segundo, eu entendi uma coisa que talvez você também precise encarar. Ela estava protegendo o meu nome. Ela estava limpando minha imagem com o próprio sofrimento. Ela estava carregando a humilhação dela, para eu não carregar a culpa. Quantas vezes alguém já fez isso por você, enquanto você seguia a vida achando que estava tudo bem? E agora eu vou parar a história por um segundo, porque isso aqui não é só sobre mim. Eu quero que você responda, de verdade, sem fingir força. Você já pediu desculpa para alguém tarde demais? Ou ainda dá tempo? Escreve nos comentários. Nem que seja só, ainda dá tempo. Eu vou ler. Eu voltei para o carro meio no automático. Sentei no banco do motorista, fechei a porta e fiquei alguns segundos olhando para o nada. Você já ficou assim? Quando a cabeça ainda está lá fora, mas o corpo já foi embora? Sem pensar muito, eu abri o porta-luvas. No meio de contas atrasadas, documentos velhos e papéis que eu nunca mais tinha mexido, tinha um envelope, amarelado, amassado, ignorado há meses. Você já deixou algo esquecido achando que não devia ser importante? Eu abri. Era uma carta da minha mãe, mas na hora eu senti que tinha algo errado, porque aquilo não parecia uma carta isolada. Parecia sobrevivente, tinha marca de data no canto. Depois outra, depois outra. Quando eu puxei tudo para fora, meu estômago revirou. Não era uma carta, era uma sequência, cópias, tentativas, meses diferentes. E no fundo do envelope, uma folha dobrada, escrita à mão, com uma frase que me congelou por dentro. Se a carta não chegar, é porque alguém não quer. Você já leu uma frase que muda o peso da sua história inteira? Naquele momento eu não entendi tudo, mas eu entendi o suficiente para sentir medo, porque aquilo não parecia abandono, parecia bloqueio. E eu só liguei os pontos quando fiz uma ligação que eu nunca tinha pensado em fazer. Liguei para o endereço antigo do meu escritório, um número que eu nem sabia se ainda existia. Uma pessoa atendeu, alguém que trabalhou comigo anos atrás. A conversa foi normal, até que quase rindo, sem perceber o estrago que causava, ela soltou. Ué, você não sabia? Meu coração acelerou. Sabia do quê? A gente recebia a carta deles quase todo mês. Quase todo mês. Durante anos. E eu nunca vi nenhuma. Você consegue entender o tamanho desse silêncio forçado? Alguém segurou essas cartas. Alguém decidiu o que eu podia ou não saber. Alguém apagou meus pais da minha vida, sem me avisar. E naquele segundo eu senti uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Medo. Não medo de emoção. Não medo de culpa. Medo de descobrir que a minha história não tinha sido só afastamento. Tinha sido manipulada. Porque aquilo já não era mais só briga de família. Não era mais orgulho. Não era mais distância. Era uma história enterrada de propósito. E eu estava começando a cavar, sem saber exatamente o que ia encontrar lá embaixo. Eu cheguei na rua da casa. E antes mesmo de estacionar, eu vi o papel colado na janela. Branco demais. Amassado demais. Fora do lugar demais. Se você é meu filho, não entre. Você já sentiu uma frase te empurrar para trás sem encostar em você? Eu fiquei parado na calçada como se aquilo fosse uma barreira invisível. Como se cruzar aquele limite fosse ultrapassar alguma coisa que não tinha volta. Eu queria entrar. Queria bater na porta. Queria abraçar meus pais. Mas naquela hora, eu entendi. Aquela frase não era rejeição. Era medo. Eles não tinham medo de mim. Eles tinham medo do que vinha comigo. Do meu nome. Do meu passado. Das pessoas que eu conhecia. Do que eu tinha virado. Sem perceber. Você já pensou que às vezes o problema não é quem você é, mas quem anda junto com você? Eu fiquei ali alguns segundos, respirando raso, tentando decidir se obedecia o papel ou se ignorava. E você? Você teria coragem de entrar mesmo assim? Eu bati na porta. Logo em seguida ouvi passos apressados do lado de dentro. Passos nervosos, desorganizados. E então a voz da minha mãe, desesperada, quase implorando. Não pode ser ele. Aquilo me atravessou como um soco. A porta abriu só um pouquinho.
uma fresta mínima. Quando ela me viu, foi como se o tempo tivesse errado o passo. Ela não gritou, não perguntou nada, não me acusou. Ela só levantou a mão devagar, tocou meu rosto, como se estivesse conferindo se eu era real. Você já viu alguém tocar o próprio filho como quem toca um fantasma? E quase sem som, com a voz quebrada, ela disse: Você voltou. Naquele segundo eu pensei, juro que pensei, agora vai começar a cura. Mas eu estava enganado, porque aquele não era o começo do alívio, era o começo da verdade. E a verdade ia doer muito mais do que a ausência. Eu entrei, e a primeira coisa que eu vi foi meu pai no sofá. Eu não vou entrar em detalhes pesados, mas eu preciso ser honesto com você. Aquele homem não parecia o pai que eu lembrava. Ele parecia menor, mais curvado, como se a vida tivesse apertado ele por dentro. Você já teve a sensação de reconhecer alguém, mas ao mesmo tempo não reconhecer? Eu dei um passo na direção dele, instintivo, automático. Ele tentou se levantar, e na mesma hora, minha mãe correu, quase em pânico. Não, Sebastião. Fica. A voz dela não era de cuidado, era de medo. E então ela se virou para mim, me olhou como se estivesse vendo algo que não deveria estar ali, e disse a frase que eu nunca imaginei ouvir da boca da minha própria mãe. Vai embora. Você não pode estar aqui. Você consegue sentir o peso disso? Eu fiquei completamente sem reação. Como assim eu não posso estar aqui? Eu perguntei. Eu sou seu filho. Ela não hesitou. Justamente. Uma palavra só. Curta. Definitiva. E naquele instante, eu entendi que aquilo não tinha nada a ver com mágoa. Não era orgulho. Não era ressentimento. Tinha urgência naquele olhar. Tinha pavor. Tinha algo escondido. Algo grande. Algo que ela não podia dizer em voz alta. Você já foi afastado por alguém que te ama. Não porque não te quer perto, mas porque te quer vivo. Meu peito começou a apertar. Meu coração disparou de um jeito que eu pensei que fosse passar mal. E eu vou ser sincero com você agora. Naquele momento, eu pensei em sair. Pensei em obedecer. Pensei em fingir que não vi nada. Pensei em voltar para o carro e ir embora, como eu fiz por tantos anos. Você também já pensou em fugir quando finalmente chegou perto demais da verdade? Mas eu fiquei. Fiquei porque alguma coisa dentro de mim dizia que, se eu saísse daquela casa naquele instante, talvez eu nunca mais tivesse outra chance. E se você chegou até aqui nessa história, faz uma coisa agora, de verdade. Se inscreve no canal. Não por mim, por você. Porque isso aqui não é só entretenimento. Essa história vai te fazer encarar conversas que você adia. Vai te fazer pensar em pessoas que você empurra para depois. Vai te fazer pegar o telefone e ligar. Eu queria muito ter ouvido uma história assim antes. A porta abriu com força. Não foi um abrir normal. Foi como se alguém tivesse cansado de esperar. Uma vizinha entrou sem pedir licença. Dona Marta. Eu lembrava dela desde criança. Sempre falava alto. Sempre dizia o que ninguém tinha coragem de dizer. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que não mede palavras, mas quase sempre fala a verdade? Ela me encarou por 2 segundos. 2 segundos longos demais. E soltou sem nenhum cuidado. Então você existe. Aquilo bateu mais forte do que qualquer grito. Minha mãe tentou interromper na mesma hora, desesperada. Marta, não, por favor. Mas a dona Marta não parou. Ela apontou para mim e disparou. Ele passou meses ruim. Meses. E sua mãe se acabou de trabalhar para esconder isso de você. Eu senti meu corpo inteiro travar. Você já ficou parado, ouvindo coisas que mudam tudo, sem conseguir reagir? Ela deu um passo para dentro da sala e continuou, a voz tremendo de raiva contida. Você sabe o que sua mãe fazia de madrugada? Eu balancei a cabeça, sem conseguir falar. Ela escrevia carta para você. Escrevia, dobrava com cuidado e depois rasgava. Minha garganta fechou, porque ela dizia, ele não quer saber da gente. Minha mãe começou a chorar ali mesmo, sem conseguir esconder. Meu pai fechou os olhos, cansado, como quem já carregava aquilo há tempo demais. E eu senti meu estômago afundar. A dona Marta respirou fundo, como quem decide atravessar um limite, e soltou. E sabe o que é pior? O silêncio tomou a sala.
Eles não estão assim só por causa de dinheiro. Eles estão assim por causa de um segredo. Você já ouviu a palavra segredo e sentiu medo antes mesmo de saber qual era? Eu arregalei os olhos. Que segredo? Eu perguntei, quase sem voz. Ela apontou direto para a janela, para o papel colado no vidro. Esse. E antes que ela dissesse qualquer outra coisa, minha mãe gritou com uma força que eu nunca tinha visto. Chega! A palavra ecoou pela casa. E naquele segundo eu entendi uma coisa muito clara. Aquilo não era só abandono, não era só distância, não era só orgulho. O buraco era muito mais fundo. E eu estava prestes a descobrir algo que talvez ninguém ali estivesse pronto para dizer em voz alta. Eu me sentei devagar na cadeira da cozinha, como se o corpo estivesse alguns segundos atrasado em relação à cabeça. Minha mãe tremia. Não era choro, era medo acumulado. Meu pai respirava fundo, pesado, como quem carrega um peso invisível há tempo demais e já não sabe mais como largar. O silêncio ficou tão denso que parecia ocupar espaço. E então, pela primeira vez desde que eu cheguei naquela casa, meu pai falou com firmeza. Eu não queria que você voltasse assim. A frase me cortou. Assim como? Eu perguntei. Ele não desviou o olhar. Com risco. Risco. Essa palavra ficou suspensa no ar, como uma ameaça sem rosto. Você já ouviu uma palavra simples e sentiu que ela escondia um mundo inteiro por trás? Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, minha mãe se levantou, foi até o armário e voltou com um pote velho de plástico, daqueles que ninguém joga fora, mesmo sem saber por quê. Ela colocou o pote em cima da mesa. Dentro, dobrado com cuidado demais, tinha um papel com carimbo. Quando eu abri, meu coração disparou. Era uma notificação antiga, de um escritório de advocacia. E o nome no cabeçalho fez minha mão gelar. Rubem Valença. Um nome que eu não via há anos. Um ex-sócio. Um mentor. Um cara que, na época, eu acreditava que tinha me ajudado a vencer na vida. Você já confiou em alguém achando que devia tudo a essa pessoa? Meu pai apontou para o papel e disse, seco. Ele veio aqui. Eu engoli em seco. Quando? Várias vezes. Cada palavra parecia cair mais pesada que a anterior. Minha mãe completou com a voz quebrada. Ele disse que, se a gente encostasse em você, ele ia acabar com a sua vida. Naquele instante, eu senti um pânico real. Não aquele medo abstrato, mas aquele que aperta o peito, acelera o coração e faz o corpo inteiro entrar em alerta. Porque uma pergunta explodiu na minha cabeça. E talvez agora esteja explodindo na sua também. Por que alguém ameaçaria 2 idosos? Por causa do próprio filho. O que eu não estava enxergando? O que eu tinha virado sem perceber? E o mais assustador, o que meus pais sabiam que eu não sabia? Ali, sentado naquela cozinha simples, eu comecei a entender algo terrível. Talvez eu não tivesse só me afastado da minha família. Talvez eu tivesse sido apagado. Apagado para me proteger. Apagado para não virar alvo. Apagado por amor. E agora eu vou parar a história aqui por um segundo, porque isso não é simples. Eu quero a sua opinião, de verdade, sem resposta certa, sem julgamento. Você acha que existe justificativa para alguém se afastar da própria família para proteger a família? Comenta aqui embaixo. Isso aqui divide as pessoas. E eu quero muito saber de que lado você fica. Eu fui embora daquela casa como quem sai de um acidente. O corpo estava ali, mas a cabeça ficou para trás. Entrei no carro, fechei a porta e fiquei parado, olhando para o volante, tentando lembrar como se dirige a própria vida quando tudo que você acreditava acaba de cair. Você já sentiu isso? Quando até um gesto simples parece difícil demais? Peguei o telefone e liguei para o meu editor. A voz saiu seca, sem explicação. Apaga tudo. Ninguém posta nada hoje. Do outro lado, silêncio. Mas eu sabia exatamente o que estava fazendo, porque se essa história vazasse do jeito errado, se alguém ligasse os pontos antes de mim, meus pais viravam alvo. E naquele momento, eu já tinha entendido uma coisa. Isso não era mais só passado. Era perigo real. Eu comecei a cavar, fui atrás de documentos, de nomes, de registros antigos, fui atrás do tal Rubem, e foi aí que veio a terceira surpresa. Aquela que ninguém está preparado para engolir. Eu descobri que a minha empresa,
A empresa que eu contava como história de superação, que eu dizia que tinha construído do zero, tinha sido usada como escudo. Você entende o que isso significa? Escudo para quê? Para uma fraude, um esquema antigo, sujo, com gente grande envolvida, coisas que sempre estiveram ali, mas que eu nunca enxerguei. Não porque eram invisíveis, mas porque eu estava cego. Cego pelo orgulho, cego pela necessidade de provar que tinha vencido. E sabe quem foi o escudo perfeito para tudo isso? Eu, o garoto do bairro, o filho do operário, o exemplo bonito de superação que todo mundo gostava de contar. Um rosto limpo, uma história inspiradora, uma vitrine perfeita. Enquanto isso, por trás, coisas podres aconteciam. Você já parou para pensar quantas vezes alguém pode estar usando a sua história, sem você perceber? Quando meu pai começou a desconfiar disso, quando ele ligou os pontos antes de mim, ele fez a coisa mais absurda e mais dolorosa que um pai poderia fazer. Ele não me contou. Ele escolheu o silêncio, porque na cabeça dele, se eu soubesse, eu ia confrontar, ia bater de frente, ia mexer com gente que não joga limpo, e ia morrer por causa disso. Então ele preferiu que eu odiasse ele, preferiu que eu achasse que tinha sido abandonado, preferiu carregar a culpa sozinho do que me enterrar. Você consegue entender a crueldade desse tipo de amor? Um amor que se esconde, que aceita ser vilão, que suporta ser odiado, só para manter o filho respirando. Eu voltei a casa já de noite. A rua estava silenciosa demais. Aquele silêncio que não acalma, alerta. Eu bati na porta. Dessa vez minha mãe abriu rápido demais, como se estivesse esperando, ou com medo de não conseguir abrir depois. Ela não tentou esconder o choro, não tentou disfarçar força. Ela só me puxou para dentro com urgência e falou, quase sem respirar: "Você precisa prometer que vai me ouvir, sem explodir. Você já sentiu quando alguém pede isso porque sabe que o que vem depois muda tudo?" Eu prometi. Ela fechou a porta, passou a chave, encostou as costas na madeira e ficou alguns segundos parada, respirando fundo, como se estivesse juntando coragem. Então ela disse: "Eu escrevi aquele papel porque ontem eu vi um carro estranho parado ali fora." Meu corpo travou. "Um carro parado? Como assim?" Ela levantou a mão tremendo e apontou para a janela. O mesmo carro que veio meses atrás. Naquele instante eu senti o sangue gelar. "Quem?" Eu perguntei, já sabendo a resposta. Ela respirou fundo, como quem odeia pronunciar um nome, e disse: "Gente do Ruben. Você já sentiu o corpo reagir antes da cabeça entender?" Meu coração disparou. Meu estômago afundou. Minha mãe se aproximou, segurou meu rosto com as duas mãos e falou a frase que eu nunca imaginei escutar na minha vida: "Eu não tinha medo de perder você de novo." Ela engoliu o choro. "Eu tinha medo de perder você. Para sempre." Aquilo me quebrou, porque ali eu entendi tudo. O papel na janela, o pedido para eu não entrar, o desespero no olhar dela. Não era rejeição, era instinto de mãe. Era alguém que prefere empurrar o próprio filho para longe, a ver ele dentro de um caixão. Você consegue imaginar esse dilema? Amar alguém tanto, a ponto de aceitar ser odiada para manter essa pessoa viva? E agora eu vou parar aqui por um segundo, porque isso não é simples. Isso não é preto no branco. Eu quero que você responda com sinceridade, sem tentar ser certo ou errado. Se você estivesse no lugar dela, você afastaria seu filho para proteger ele? Ou contaria toda a verdade, mesmo sabendo que isso poderia colocar ele em risco? Escreve nos comentários. Eu vou ler de verdade. Porque isso aqui mexe com a moral, com o instinto e com tudo que a gente acredita sobre amor. Meu pai fez um sinal com a mão. Simples, silencioso. "Senta aqui." Eu sentei. Ele ficou alguns segundos me olhando, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado, e então perguntou: "Você lembra da noite que você saiu?" Eu respondi sem pensar: "Lembro." Ele balançou a cabeça devagar. "Não lembra tudo." Naquele instante eu senti um aperto estranho no peito. "Você já teve alguém te dizer que a sua própria memória está incompleta?" Então ele respirou fundo e contou algo que me tirou completamente o ar. Na noite da briga, eu voltei tarde, quando a casa já estava em silêncio. Eu bati na porta. Meu pai abriu. A gente conversou sozinho, na sala escura,
quase cochichando. E segundo ele, eu disse exatamente isso. Pai, não me procura. Não aparece. Não manda ninguém. Eu preciso vencer primeiro. Quando eu estiver pronto, eu volto. Quando ele terminou a frase, eu senti o chão sumir. Porque aquilo não vinha como lembrança. Vinha como sensação. Um peso no peito. Um nó na garganta. Uma culpa sem imagem. Você já percebeu que o cérebro às vezes apaga cenas, mas deixa a dor? Naquele momento eu entendi o tamanho do estrago. Eu não tinha sido simplesmente abandonado. Eu tinha pedido distância. E meus pais obedeceram. Não por orgulho, não por frieza, mas como se fosse uma lei sagrada. Meu pai continuou, com a voz firme, mas carregada de algo que eu nunca tinha ouvido antes. Quando a gente começou a perceber que você estava sendo usado por gente perigosa, a gente achou que era um sinal de Deus. Ele fez uma pausa. Você tinha pedido distância, então a distância virou proteção. Você consegue entender isso? Eles transformaram o pedido do filho num escudo. Aceitaram a saudade, aceitaram a dor, aceitaram ser esquecidos para manter eu vivo. E naquele instante tudo virou. A história que eu contei por anos de um filho que abandonou os pais se quebrou. O que existia ali era pais que se sacrificaram em silêncio para salvar o próprio filho. E a culpa mudou de forma. Não era mais só eu errei. Era algo muito pior. Era perceber que eles amaram muito mais do que eu jamais conseguia entender. E eu te pergunto agora, olhando direto para você, se você descobrisse que alguém sofreu em silêncio por anos, obedecendo um pedido que você nem lembra de ter feito, você conseguiria se perdoar? Porque naquele momento, eu ainda não sabia se conseguiria. Eu sei exatamente o que você espera agora. Você espera que eu chegue como salvador, que eu compre uma casa enorme, que eu coloque eles numa mansão, que eu pague médico, plano, carro, conforto, que eu faça um espetáculo, porque é isso que todo mundo acha que resolve, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já tentou consertar uma ausência com coisas? Eu fiz outra coisa. Eu desliguei meu telefone, sem aviso, sem exceção. Coloquei ele longe, como se dissesse para o mundo inteiro. Agora não. Depois, eu sentei no chão da sala. No chão. Não no sofá. Não em destaque. No mesmo chão onde eu brincava quando era criança. E onde eu tinha prometido que nunca mais voltaria. E eu falei, olhando nos olhos deles: pai, mãe, eu vou ficar. Minha mãe arregalou os olhos assustada. Como assim? Eu vou ficar aqui hoje. Amanhã. O tempo que precisar. Você já percebeu como, às vezes, a maior promessa não é o que você dá? É o tempo que você oferece? Meu pai tentou negar, quase como reflexo. Você tem trabalho. E eu respondi sem pensar, porque aquilo já estava pronto dentro de mim. Se meu trabalho não permite eu ser filho, então meu trabalho não presta. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era pesado. Era cheio. E foi ali que aconteceu o gesto que transformou tudo. Não foi dinheiro. Não foi transferência. Não foi promessa futura. Eu peguei a bandeja de doces da minha mãe. A mesma bandeja que eu já tive vergonha um dia. Coloquei em cima da mesa e falei algo que eu nunca achei que diria. Me ensina. Ela me olhou confusa. Ensinar o quê? Me ensina a fazer do jeito que você faz. Ela riu, chorando. Você odiava isso. Eu engoli seco, porque aquela verdade doía. Eu odiava porque eu era fraco. Hoje eu quero aprender porque eu quero ser forte do jeito certo. Você já percebeu quando algo simples vira símbolo de tudo que você negou? Naquela noite, eu fiz brigadeiro com a minha mãe como se fosse um ritual. Sem pressa, sem celular, sem distração. Só a panela, o cheiro e a sensação estranha de estar exatamente onde eu deveria ter estado o tempo todo. Meu pai ficou no sofá, observando em silêncio. E depois de um tempo, com a voz baixa, ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Agora sim, você entrou. Não era sobre a casa, não era sobre o dinheiro, era sobre presença, era sobre sentar no chão, era sobre aprender o que você desprezou. Era sobre voltar, de verdade. E eu te pergunto agora, se você tivesse a chance de transformar tudo hoje, você faria barulho ou ficaria? 2 dias depois, quando eu comecei a achar, pela primeira vez, que tudo ia acalmar,
Aconteceu exatamente o contrário. Você já percebeu que quando a gente começa a respirar aliviado, a vida costuma testar de novo? Eu estava saindo para comprar remédio para o meu pai. Coisa simples. Rotina. Quando um carro parou devagar na rua. Devagar demais. Vidro escuro. Silencioso. O mesmo modelo que minha mãe tinha descrito com tanto medo. Naquele segundo, meu corpo reagiu antes da mente. Um frio atravessou minhas costas. Não era nervosismo, era instinto. Você conhece esse tipo de frio? Aquele que diz, isso não é coincidência. O vidro abaixou só um pouco. Uma fresta mínima. E uma voz saiu de lá, calma demais para ser normal. Bonito reencontro. Pausa. Pena que você não sabe com quem mexeu. Eu senti o coração disparar. Eu não vou romantizar isso para você. Eu não fui corajoso. Eu não fui frio. Eu senti medo. Medo real. E então veio a frase que mudou tudo. Seu pai é teimoso. Outra pausa. Mas sua mãe é o ponto fraco. Aquilo bateu como um soco. Você já ouviu alguém ameaçar o que você ama, sem levantar a voz, sem precisar explicar? A raiva subiu tão rápido que eu quase perdi o controle. Quase fiz besteira. Quase reagi do jeito errado. Mas eu respirei. O carro foi embora devagar, como se tivesse deixado um recado no ar. Eu entrei em casa com a mão tremendo. Fechei a porta. Olhei para os dois. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu falei sem hesitar. A partir de hoje, eu não vou mais fingir que vocês precisam se esconder por minha causa. Eles me olharam confusos. Eu que vou enfrentar isso. Meu pai me encarou em silêncio. No olhar dele tinha orgulho. E tinha medo. Orgulho por me ver de pé. Medo por saber exatamente com quem eu estava lidando. E agora eu preciso parar a história aqui por um segundo. Porque isso não é só sobre mim. Eu quero que você responda com o coração, sem explicar demais. Você já segurou uma verdade para proteger alguém? E isso foi te destruindo por dentro? Se já, escreve "Eu entendo" nos comentários. Se quiser contar por cima, conta. Sem nomes, sem detalhes. Porque às vezes, o silêncio protege por fora, mas corrói por dentro. Agora eu vou te contar a parte que eu guardei até aqui. A parte que eu não consegui falar antes. A parte que muda tudo. Na terceira noite, já tarde, quando a casa finalmente ficou em silêncio, minha mãe me chamou na cozinha. A voz baixa, cansada. Ela abriu o armário mais alto e puxou uma caixa de sapato velha. Daquelas que a gente guarda sem saber por quê. Ela colocou a caixa em cima da mesa. Dentro, centenas de cartas. Cartas escritas à mão. Algumas dobradas, outras amassadas, outras rasgadas pela metade. Cartas que ela escreveu para mim e nunca enviou. Você já escreveu algo que nunca teve coragem de entregar? Em cima de tudo isso, tinha um papel dobrado diferente dos outros. Ela segurou aquele papel como se fosse pesado demais e disse: "Isso aqui é a verdade inteira." Quando eu abri, minhas mãos começaram a tremer. Era um acordo antigo, assinado, registrado, com o nome dele, Rubem. O papel dizia, em palavras frias, jurídicas, sem alma, que meus pais não poderiam me procurar, não poderiam se aproximar, não poderiam expor vínculo, não poderiam sequer admitir que eram meus pais, sob risco de consequências. Você consegue imaginar isso? Ser pai e mãe, e ser proibido de amar em voz alta. Minha mãe começou a chorar enquanto falava. Ele apareceu aqui, disse que você estava em perigo, que se a gente te puxasse de volta para o bairro, você ia perder tudo. E ele fez a gente assinar. Eu olhei para o meu pai. Ele não chorou. Ele só baixou a cabeça. E naquele instante tudo fez sentido. O papel na janela, o medo, a distância, o silêncio. Se você é meu filho, não entre. Não era rejeição. Era escudo. Era amor em forma de desespero. Era dois pais aceitando ser esquecidos para manter o filho vivo. E foi ali que eu fiz a coisa mais louca da minha vida. Eu peguei o celular, mas não era para o canal, não era para a internet, não era para ninguém ver, era para eles. Eu sentei os dois no sofá, olhei nos olhos dos dois e falei: eu vou desfazer isso, eu vou enfrentar tudo, mas antes, eu preciso que vocês me ouçam. E eu pedi perdão, sem explicação, sem desculpa, sem tentar me justificar, só perdão.
Você já pediu perdão sem tentar se defender? Meu pai ficou em silêncio por alguns segundos. Depois ele se levantou devagar. Caminhou até mim. Pegou o boné simples que eu estava usando para não chamar atenção. Tirou da minha cabeça e colocou de volta, com as duas mãos, como fazia quando eu era criança, e disse: agora você está pronto para ser quem você é. Aquilo me destruiu, porque eu entendi tudo. Não era sobre dinheiro, nunca foi. Era sobre pertencimento, era sobre assumir o próprio nome, era sobre parar de fugir de quem eu sou. E hoje, contando tudo isso aqui no meu canal, eu vou te pedir uma coisa, de verdade, do fundo do peito. Se inscreve agora, porque isso aqui não é só vídeo, é transformação real. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama e anda adiando uma conversa. Comenta aqui embaixo. Qual é o primeiro nome da pessoa que você precisa procurar hoje? Pode ser só o primeiro nome. Deixa o like, porque isso faz essa história chegar em quem ainda acha que dá tempo, quando talvez não dê. E principalmente, faz uma ação hoje. Uma mensagem, uma ligação, tô com saudade, me desculpa, porque eu aprendi do jeito mais difícil que o tempo passa rápido demais. E quando você percebe, às vezes, só resta o silêncio. E antes de ir embora, olha isso. Tem uma história aparecendo na tela agora. Clica para assistir. Ela continua esse tema de um jeito que ninguém espera. E eu prometo que você não vai sair o mesmo. Eu te vejo lá.